Olá, olá, olá. Hoje, dia 19/4, domingo, 19/4. Só atualizando a data aqui como eu tô fazendo live, eu vou fazer live agora com mais frequência, para o pessoal saber que a live é do dia 19/4, domingo. Beleza? A gente tá online agora, ao vivo aí. A live de hoje, eu coloquei como tema aí a live de hoje, os vereadores versus, né, a relação desse centro de referência do Covid em Penápolis. Então, só um segundo. Então a gente tem hoje, eu vou falar sobre os vereadores e o centro de referência de Covid em Penápolis. Eu fiz esses dias uma live falando o meu ponto de vista em relação ao centro de referência desse Covid em Penápolis, que é totalmente contra a minha posição e a minha opinião. Se você ainda não assistiu o vídeo da outra live falando a respeito desse centro de referência do Covid em Penápolis, tá aqui no grupo, procura esse vídeo, ou você acessa o YouTube. A gente criou um canal do YouTube para essas lives que eu faço. Então todas as lives que eu fizer aqui no Face, eu vou subir para o canal do YouTube, que chama Direita Penápolis. É só você acessar o YouTube e digitar Direita Penápolis. Então, as lives que eu fizer aqui vão ficar salvas, tanto aqui no grupo Direita Penápolis, quanto lá no YouTube Direita Penápolis, tá ok? Então, por que eu estou fazendo essa segunda live? Porque eu critiquei, coloquei a minha opinião a respeito desse centro aí, desse Covid em Penápolis, e eu queria saber a opinião dos vereadores. Porque em momento algum eu ouvi ou eu fiquei sabendo de algum vereador que se pronunciou em relação a esse centro de referência de Covid em Penápolis, que para mim é um absurdo. Então, nada mais justo eu querer saber a posição deles, porque vamos começar a clarear as coisas. Como o grupo é um grupo novo e a maioria é apartidário, não participa de política, uma das principais funções de um vereador é de fiscalizar o município. E como toda a população, a grande parte da população séria e comprometida, está contra essa ideia desse centro de referência, eu espero uma ação dos vereadores que apoie exatamente o que a população está clamando. Uma investigação, que se levante alguma voz lá dentro da Câmara para representar a voz do povo. Então, por exemplo, a live que eu fiz esses dias, eu não lembro o dia que foi, ficou aí 2 dias, deu quase 200 comentários, mais de 200 comentários, 200 curtidas, e de 200 comentários, gente, não teve você sabe o que é nenhum comentário a favor desse centro de referência do Covid em Penápolis. Nenhum. Pelo menos aqui no grupo, é unanimidade que esse centro de referência de Covid em Penápolis não é a melhor escolha e não é a melhor alternativa para que o poder público invista, certo? Então, diante desses fatos, diante de tanta oposição a esse centro, eu quero saber qual é a posição desses vereadores. Porque o vereador, ele está lá para investigar, fiscalizar, cobrar, escutar o povo e levar a nossa voz lá para dentro. Certo? Aí o que eu fiquei sabendo até agora, para atualizar vocês aqui, foi o seguinte. O que me alegaram foi o seguinte. Tinha uma sessão que foi marcada onde eles iriam se manifestar a respeito desse centro. Essa sessão durou 10, 15 minutos, se eu não me engano, e eles cancelaram a reunião da sessão lá da Câmara e os vereadores não tiveram condição de se manifestar. Certo? Porém, vai haver uma reunião, foi remarcada uma reunião para quarta-feira agora,
Então vai ter uma nova sessão na Câmara. Ainda a sessão está acontecendo de portas fechadas. Ou seja, a população ainda não pode ir lá participar. Porque se pudesse, eu ia chamar o meu grupo Direita Penápolis, pessoal que quer, para a gente ir lá na Câmara e escutar o que eles iam falar. Mas ainda está fechado. Então, mesmo que de fechado, vai ser provavelmente feito online e a gente vai acompanhar. E em cima do que eles falarem, a gente vai fazer uma terceira live e analisar os fatos para ver se realmente eles estão levando em consideração a voz do povo, a voz das pessoas de bem. Se não é só politicagem. Porque trazer um centro de referência de uma doença para Penápolis, para trazer um monte de gente doente para cá, eles estão de brincadeira. E ainda fazer um investimento de 400 mil reais num prédio privado com dinheiro público e aluguel na faixa de 50 mil reais, gente, eu estou repassando informações que foram passadas aí. E eu espero que essas informações sejam verdades. Para a gente poder ir lá e cobrar eles, porque, cara, não é possível que esses caras estão fazendo isso sem achar que não estão lesando as pessoas. Entende? Então, depois que eles se manifestarem, eu vou fazer um levantamento dos vereadores que vão ser contra e os que foram a favor desse centro de referência. Por aí, gente, a gente já começa a identificar quem são essas pessoas lá dentro. Porque uma pessoa que é a favor de um projeto desse, provavelmente ele está contra o povo. Não é possível que seja diferente. Então a gente vai levantar sim quem são essas pessoas. E na grande maioria das vezes, quem acompanha a política aí, já sabe mais ou menos quem é quem, né? É igual a história do financiamento de 11 milhões de reais. Todo mundo sabe que isso daí é péssimo para o município e mesmo assim a grande maioria aprovou um financiamento de 11 milhões de reais para recapeamento da cidade. Então eu fico indignado com essas coisas. Então fica aí minha revolta com esse pessoal aí, tá bem? Tá, gente? Eu tô lendo aqui para ver se eu não esqueci de falar nada. Eu acho que, no mínimo, esses vereadores, mesmo que essa sessão foi cancelada, que eles não tiveram de forma formal como se pronunciar, eu acho sim que eles poderiam ter usado as mídias sociais, o WhatsApp, sei lá, alguma coisa para se manifestarem e darem a posição deles. Porque esse silêncio todo, num momento tão difícil de crise, onde todo mundo está levantando esses problemas, essas dificuldades, e eles não se manifestam? Pô, custa? E os seus eleitores? Você acha que você não tem compromisso com as pessoas que te elegeram? Custa você dar a sua opinião e falar o que você está pensando disso? Se a população está acusando que tem um monte de coisa duvidosa, estranha aí no meio, e o seu papel é de fiscalizar. Boa noite, gente. Pessoal que está entrando aí, boa noite. Karina, Jair, pessoal que está aí, tem bastante gente online. Boa noite, viu, gente? Então, você acha que esse pessoal que foi eleito, você acha mesmo que eles não deveriam estar dando um mínimo de satisfação? Gente, eles são funcionário público, eles deveriam dar satisfação, sim. E do mesmo jeito que eles fazem a transmissão lá da sessão da Câmara, eles poderiam ter acessado e feito uma transmissão deles, particular, informando a posição deles. Simples assim. Tá? Mas como foi dito que eles foi cancelado, não tiveram chances de fazer os pronunciamentos deles, de colocar sua posição e tal, ok. A gente vai aguardar. Quarta-feira agora vai ter outra sessão. Eu vou acompanhar bem de perto essa sessão. Bem de perto, entre aspas, porque lá está fechado, não posso entrar. Mas vou acompanhar online. E vou levantar quem vão ser os vereadores que foram a favor desse centro e quem são os que são contra. E digo mais, eu não tenho nada com vereador nenhum.
Mas os que forem contra, farei questão de elogiar eles. Porque isso para mim, esse centro para mim é um absurdo. Por falar em elogiar vereador, eu não gosto de elogiar vereador, mas hoje a gente fez uma manifestação na frente do tiro de guerra por causa de intervenção militar, que é o que a gente está querendo que aconteça no Brasil. A gente até publicou banner aí no grupo, chamando o pessoal, chamando todo mundo. Gente, quando vocês verem um chamado desse, não custa nada participar. Gente, pega o carro, sai da sua casa, vai para a frente do lugar. Não custa nada. Penápolis é uma cidadezinha desse tamanho, você não vai gastar nada para ir lá. Sai da sua casa. A gente está indignado com o governo, mas a gente não sai de dentro de casa, gente. Não adianta só reclamar na internet. Vamos lá. Entendeu? Resumindo, a gente fez esse movimento, foi para frente do quartel, foi pouquinha gente. E a única pessoa que estava lá representando o povo, se é por interesse ou não, eu não sei, isso não é problema meu, mas pelo menos estava lá e eu gostaria que estivessem todos lá. Independente se é por interesse ou não, porque eles têm que saber o que o povo quer, o que o povo está pedindo. E a única pessoa que estava lá para escutar o que o povo estava pedindo foi a Esther, a vereadora Esther. Eu não estou falando nem bem e nem mal dela. Eu estou falando que ela cumpriu com um papel que todos os vereadores deveriam cumprir. Que é ouvir o que o povo tem para falar. Ela foi lá para ver o que estava acontecendo, o que o povo está pedindo. O que eu e você estamos pedindo. E é disso que a gente precisa. Tá bom? Então, esse negócio do centro de referência, eu vou aguardar o pronunciamento dos vereadores e a gente vai cobrar eles. O nosso grupo Direita Penápolis não tem partido, é apartidário, eu não sou político, as pessoas que estão junto com a gente não são políticos. E a gente quer fazer um trabalho de fiscalização do município no sentido de olhar o que é bom, se precisar apresentar alguma proposta, algum projeto para a cidade que seja bom, que alguém possa receber esse projeto lá. A gente tem uma ideia de fazer como se fosse um órgão assessor do poder público, sem custo. Trazer profissionais da área, engenheiro, médico, profissionais de todas as áreas, montar um conselho e falar, ó, vereador, manda o projeto pra gente. Já que vocês não elegem pessoas técnicas e competentes para estar aí dentro, manda projeto pra gente que eu vou levar pro meu conselho e vou fazer o trabalho de graça para você. Eu vou analisar o teu projeto, vamos supor que seja um projeto da parte de engenharia. Eu vou pegar o projeto, levar para a parte de engenharia, falar, cara, esse é o melhor jeito de desenvolver esse projeto? Ó, Rafa, melhor assim, assim, assim. Passa para a mão de outros profissionais que vão ajudar isso e depois devolve esse projeto para os vereadores. Ah, mas eles não vão receber. Cara, se eles não receber, eu não posso fazer nada. Mas o que a gente tem é boa vontade de querer ajudar e sem viés político nenhum. É isso que é importante. A gente quer criar um órgão assessor, talvez a gente cogite de montar uma associação justamente para ser apartidário, para não precisar montar diretório político. Porque uma associação é um órgão independente. A gente vai assessorar com pessoas competentes, com pessoas influentes, vamos receber propostas, devolver as propostas, entendeu? A gente não quer envolver com político, com eles, mas a gente quer influenciar o poder público. Se a voz da população, se a minha voz e a sua voz, que representa a voz do povo, da grande maioria, começar a ser ouvida aqui, no município em Penápolis, as coisas vão melhorar. Boa noite, gente. As coisas vão melhorar. Então a gente precisa ter voz ativa e que as pessoas possam começar a ouvir o que a gente tem para dizer. Tá bom? Então essa live eu levantei ela justamente para vocês ficarem sabendo do começo, meio e fim dessa história desse centro de referência do Covid. Tá bom?
Então a gente ainda vai ter uma terceira live depois para sair o desfecho dessa história toda. A gente vai saber quem apoiou esse centro vir para cá, quem foi contra, certo? Você e eu, aqui do grupo, 100% foi contra. Aliás, eu jamais achei que fosse ser unanimidade isso. Porque em tudo que a gente se vota, em tudo que se coloca para votação, em tudo que as pessoas dão palpite, em tudo aquilo que é discutido, não dá unanimidade. Isso é raro acontecer. Cara, e essa live que eu fiz falando mal de trazer esse centro para Penápolis, foi unânime, ninguém quis. Todo mundo que se manifestou nessa live, puxa a live, tá aqui no grupo, não quis, foi contra. Agora vamos ver o que os vereadores vão falar. Porque, ou será que todo mundo de nós, 200 pessoas estão erradas e só eles lá, 10, 13 pessoas lá, estão certas? Então, fica a minha indignação com esse poder público, fica a minha indignação com esses vereadores aqui de Penápolis. Eu acho que tinha que trocar, tá? Tinha que trocar. Chega, gente, de repetir. Chega de repetir. Vamos trocar, vamos colocar gente nova. Tem gente que está aí há 10, 15, 20, 25, 30 anos exercendo cargo. Tem até a frase, né? Político não é profissão, vereador não é profissão. Gente, ser político não é profissão, a pessoa não tem que viver de política. A pessoa não tem que depender de política para sustentar a vida dela, para viver disso. A pessoa que gosta de política, que quer estar lá, ela tem que estar lá com o intuito de ajudar a gente, de ajudar o povo, de ajudar eu e você, de levar o que eu e você gostaríamos que tivesse em Penápolis. É para isso que eles estão lá. Eu concordo com o Abel. O Abel está falando uma mensagem aqui, ó. Boa noite. A unanimidade é burra, mas existe a questão da coerência. Eu concordo. Na maioria das vezes, a unanimidade é burra. Porém, nesse caso, você vê como é que coisa interessante? É porque é tão óbvio que houve uma unanimidade. É óbvio. Quem que quer trazer... Eu até citei uma frase, eu vou ver se eu lembro. Eu escrevi uma frase assim aqui no grupo, que foi eu, da minha cabeça mesmo. Eu tenho uma desgraça acontecendo no mundo inteiro. Presta atenção no que eu vou falar, gente. Tem uma desgraça acontecendo no mundo inteiro. Aí vem um cidadão e pega essa desgraça e traz para dentro da sua casa, perto da sua família, colocando ele em risco e a família dele em risco. Você é a favor disso? Esse centro de referência do Covid é isso. Estão trazendo uma desgraça que assola o mundo inteiro para dentro da nossa casa. A nossa casa é a nossa cidade. A nossa família é o nosso povo. Então, se você é a favor disso, eu sou contra. E se você é a favor, você me explica. E eu já sei que a maioria do pessoal que está aí online, que eu tô vendo aí, já se manifestou, já falou que é contra. Então, fica a minha indignação aí, tá, gente? Eu queria dar um recado antes de fechar a live, que essa live era só para a gente alertar isso daí, falar que a gente vai estar acompanhando, fiscalizando e vamos dar o feedback para vocês, tá bom? Eu quero dizer também que se você tem interesse de ajudar em alguma coisa, se manifeste, chama eu no privado, no inbox. A gente precisa de ajuda, de gente para ajudar, tá cobrando esse pessoal aí, tá bom? Ó, terça-feira agora é feriado. O que estão falando aqui? Deixa eu só ler um comentário aqui, gente. Infelizmente, o povo que vota nos mesmos vereadores, por cabide de emprego. É isso mesmo, Rogério. Vamos acabar com essa Câmara. Vereadores não servem para nada. A indignação, Rafael, é nossa, com certeza. É bem isso aí, gente. Vocês estão
Com toda a razão. O que mais aqui? Vereador que compra sua eleição usando seu estabelecimento comercial. Mais uma verdade, Rafael, vai trazer o problema dos outros para cá. Que está controlado. Irresponsabilidade de trazer doenças para uma cidade onde não há doença. Outro que se diz líder religioso e usa esse retórica para se eleger é o fim do mundo. A gente sabe que as pessoas usam de tudo para se eleger, né, Abel? Então é bem por aí. Infelizmente, na hora de pedir voto para você, gente, para Jim, para mim, para você, para todo mundo vira santo. Eu vou ajudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí surge um projeto que o cara tem que bater de frente, ele não tem coragem, ele tem medo. Aí o cara acha alguma coisa errada, ele não leva para o Ministério Público. Gente, vereador, eu não queria alongar essa live, mas eu vou falar. Vereador, presta atenção. Eu também não sabia como funcionava, porque eu não sou político, mas mais ou menos hoje eu sei. Vereador é o seguinte, ele tem que ficar olhando as coisas, as contas públicas, onde foi o gasto, onde foi isso, onde foi aquilo. Beleza, ele identificou algo estranho. Aí ele vai dar uma pesquisada, ele achou algo estranho, errado, ele tem que levantar. Se ele conseguir confirmar que está errado, que tem corrupção, que tem improbidade, alguma coisa errada, ele tem que dar andamento nisso. Ele tem que levar para um recurso, para o Ministério Público. Tem que virar uma ação judicial para alguém ser responsabilizado por algo que está sendo feito errado. Agora, o que tem acontecido em Penápolis, o que a gente vê, é que os vereadores andam se calando à frente de coisas que poderiam ser investigadas. Tá ok? Rafael, se você precisar de médios para validar os projetos, estou à disposição. Obrigado, Mirella. A gente vai precisar de gente sim, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de pessoas que querem compromisso com o bem da população, com coisa que todo mundo quer. Gente, todo mundo quer, é o básico, é um pouquinho de transparência, é verdade, é não roubar, é respeitar o dinheiro público, é respeitar eu e você. Agora você fica sabendo que o cara está investindo 400 mil reais num prédio que é privado, com dinheiro público. Tem umas coisas que não... Olha, eu vou falar, se tem uma coisa que eu não queria fazer na minha vida era fazer live de política. Para quem me conhece aí sabe do que eu estou falando. Isso é revolta, gente. Isso é revolta. Eu sei que pode estar na cabeça de alguém aí, o Rafael, que quer alguma coisa com política. Eu não quero nada com política, isso é revolta. Me chamaram para formar diretório político, eu falei pro pessoal, eu não vou formar. Eu posso até ajudar vocês no que vocês precisar para fiscalização, para assessorar, porque eu quero ser apartidário, eu tô com um grupo, eu quero mostrar para esse pessoal que a gente tem um projeto diferente. Exatamente, a gente precisa de pessoas que querem o bem da população, Francisco. Gente, na próxima manifestação, a gente precisa contar com mais gente de Penápolis. A gente vai fazer com calma, a gente vai mandar banner, a gente vai chamar todo mundo. Mas, por favor, todo mundo que ficar informado, ficar sabendo, ajuda a espalhar, manda para seus amigos, compartilha e vamos para frente, vamos para cima, gente. A gente tem que cobrar, tá bom? Vou voltar no assunto que eu estava falando. Esse assunto fechou, beleza? O intuito do grupo aqui, além de fazer esse trabalho de fiscalização e de tentar melhorar as coisas públicas, né, a política em Penápolis, como um cidadão qualquer, é trazer um pouquinho de conhecimento e informação. Por quê? Porque a gente é um grupo de direita. Se eu perguntar para você o que é a direita, na grande maioria das vezes, fica confuso essa resposta. Por quê que fica confuso? Porque por muitos e muitos anos, a gente só sabe de coisa de esquerda e de comunista. E tem muita coisa de esquerda e de comunista que você acha que é de direita. E não é, tá bom? Então, o que eu estava pensando? A gente vai...
eu entrei em contato com algumas pessoas que não têm, assim, viés político, na verdade, mas algumas pessoas que são estudadas. Por exemplo, eu conversei com o Thiago Mazzucato, ele é um cientista político, ele dá aula na FUNEP de política, ele é um professor, o cara é um professor de política. E a gente vai fazer uma live com ele na terça-feira às 16 horas. Terça-feira, gente, é feriado, né? Então eu escolhi 16 horas, eu acho que é um horário bom. Terça-feira agora, 16 horas, a gente vai fazer uma live, eu e o Thiago junto, Thiago Mazzucato, se vocês quiserem adicionar o Thiago aí no Face, procurar para saber quem é. Ele é um professor da FUNEP de ciência política. Ele é um cientista político, tá bom? E eu, junto com ele, a gente vai alinhar um tema que acha que vai ser relevante para trazer para o nosso grupo. Que tipo de tema? Tema que vai trazer conhecimento para a gente, de política básica, de informação básica, tá bom? Tema, assim, uma conversa descontraída, nada a fundo, a gente não tem intenção de ser especialista de política, nada disso. Mas a gente precisa de conhecimento para ajudar a fiscalizar o poder público, de quais as ações que a gente deve tomar, qual que é o melhor caminho, e a gente vai, valores, os princípios que a gente tem que defender, como que a gente faz para fazer isso, tá bom? Então a gente vai trazer algumas pessoas que podem nos ajudar aí, tá bom? Gente, eu não tô conseguindo ler todos os comentários, tá? Que senão a live vai ficar longa. Mas a hora que acabar a live, os comentários que eu não li, que eu não consegui falar em cima, eu vou comentar, tá bom? Eu agradeço todo mundo que tá comentando aí. Eu acho que é isso daí, tá, gente? Se você tem intenção de ver minhas lives, eu peço que você entre agora, a hora que acabar a live, no YouTube, digita Direita Penápolis, se inscreve no nosso canal do YouTube. Por quê? Porque aqui no grupo, para você ter ideia, são publicados mais ou menos, uma estatística do grupo, 100 vídeos por dia. Então, se eu deixar a live salva agora e não fixar ela lá em cima, ela some. Você não acha mais a mesma publicação. É muito difícil. São muitas publicações. Então, eu pensei de fazer o canal Direita Penápolis no YouTube justamente por isso. Porque lá se fala, não, eu queria ver aquele vídeo do Rafa, ver se tem algum vídeo novo, porque você não conseguiu acompanhar o grupo. Acessa o canal do YouTube, tá bom? A gente vai ter os vídeos de live, por exemplo, essa live com o Thiago que a gente vai fazer. Eu já estou programando uma próxima live que a gente vai bater um papo com outra pessoa e assim por diante. A gente também tem intenção de fazer live com outras perspectivas. Quem sabe, mais para frente, próximo de eleição, a gente, para querer conhecer as pessoas que vão se candidatar, a gente pode questionar, querer saber o viés político daquela pessoa, se é de esquerda, se é de direita, quem vai defender, para dar um norte para vocês, para saber quem que é a melhor opção ou a menos ruim. Porque, gente, a gente vai ter que escolher pessoas, né? Para ser quem que vai representar a gente. Pô, a gente não pode deixar essas pessoas que estão aí, pelo menos é o que eu penso, tá bom? Pelo amor de Deus, o negócio não tá legal pra gente aqui em Penápolis não, tá, gente? Tem um pessoal que fica falando, tá bom, tá tudo bom. Aí a hora que eu vou ver a live do pessoal que apoia a gestão atual de Penápolis, a hora que eu vou ver quem são as pessoas que estão apoiando, são funcionários públicos, são secretários, são pessoas que estão com cabide de emprego, são pessoas que estão andando junto com a gestão atual, tanto com vereadores quanto com o prefeito, e ficam defendendo com um e dente, criticando quem é oposição. Cara, esse povo não representa a gente. Eles estão empregados. Eles estão empregados. Estão tudo mamando na teta. Agora, eu e você, que quer que a coisa ande, que não depende de política, que a gente quer só que o negócio deslanche, que as coisas melhorem, que olhem para quem precisa de verdade, eles não querem ouvir. A gente fala que a gente é oposição, que a gente é contra, é politicagem. Que politicagem o quê? Quando falar para mim que eu sou politicagem, vai dar vontade de dar um burro. Tá bom? Ô, gente, deu, né? Que eu já estressei aqui já. Tá bom? Ó, só para fechar, vai.
Pelo amor de Deus, não fala de AI-5 aqui no grupo, tá, gente? AI-5 não é. É intervenção militar com Bolsonaro. Boa noite. Deus abençoe vocês, gente. Abraço.